nome do Senhor. Deus. Glória a Deus. Glória Amém. a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração nessa manhã, nesse dia tão abençoado em que estamos colocando aí o Senhor em primeiríssimo lugar no nosso dia, nas nossas vidas. Eu queria começar lendo um texto em Efésios capítulo 6, versos 10 e 11, para que a gente possa entrar nessa ênfase, nesse tema tão abençoado que a gente talvez viva o dia todo, o tempo todo, muitos anos da nossa vida, a gente passa aí, na verdade, batalhando, guerreando e não sabemos que estamos numa guerra espiritual o tempo todo, né? O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, no verso 10, o seguinte, que para que nós possamos ter essa vitória, termos essa autorização, ter êxito nessa guerra que nós nos deparamos todos os dias, é o seguinte, é o que ele fala para nós, Efésios 6:10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos. O apóstolo Paulo usa esse verbo para que nós, como cristãos, nos fortaleçamos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nesse tema de batalha espiritual, a nossa ideia realmente é nos revestir e nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos continuar firme nessa guerra espiritual. E a minha oração é para que a gente possa, nesse período de tempo, de 10 aulas aproximadamente, aí, é que a gente possa, então, ter uma noção clara dessa batalha, desse revestimento, nos fortalecermos no Senhor, porque essa é a nossa maior arma espiritual. Quando nós estamos fortalecidos no Senhor, o outro lado realmente perde a sua força. Por isso que o Senhor diz que o meu povo sofre, porque lhe falta conhecimento. Aí vai uma pergunta. Será que Satanás realmente ele é tão importante assim? Será que ele tem essa importância toda para nós? Nós somos uma igreja que não damos tanta ênfase na área da libertação, embora nós temos visto o poder de Deus em cada reunião que nós vivemos. Nós temos nossas células elas são poderosas, temos visto curas, milagres, temos visto aí o poder de Deus se manifestando de maneira muito sobrenatural, mas nossa ênfase não é cura e libertação, mas o ensino. Nós cremos que o ensino da palavra, ele seja o motivo mais importante. Porque quando você ensina, quando você compartilha a palavra de Deus, então você vê que na medida em que essa luz, ela vem entrando e penetrando no coração do crente, do novo convertido, daqueles que têm se relacionado com Deus e chegado na casa do Senhor, o que acontece automaticamente? Vemos Satanás perdendo a sua força e os cristãos se fortalecendo na força do Senhor e na força do seu poder. Nós temos visto algo tremendo acontecendo, cristãos novos se revestindo de autoridade. Isso é tremendo realmente. Então, aí nós vemos que Satanás ele vai perdendo aquela importância, porque eu já vim de um meio neopentecostal, eu nasci na igreja Renascer em Cristo, e lá nós tínhamos uma ênfase muito grande em guerra. Não estou dizendo que isso não seja importante, mas quando nós gastamos muito tempo falando só de Satanás, porque talvez você seja como eu lá no início, ou já passou também por essa fase, né? Nós damos muita ênfase em batalha espiritual, gastamos aí a maior parte do tempo, muitas vezes, aí estudando, querendo saber qual que é a estratégia de Satanás,
como que ele vai agir, como que é a sua hierarquia, como que é o nome dos demônios. Muitas pessoas querem decorar nome de demônios, ou demônio X, demônio Y, demônio Z, e gastam sua energia e por aí vai, tentando descobrir qual é a hierarquia. Não, para nós não é importante isso. Para nós o importante é conhecer o poder de Deus. É por isso que Jesus diz lá em Mateus 22, verso 29, Jesus, porém, respondendo, disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O que nós precisamos conhecer é o Senhor. Quando você conhece ao Senhor, quando você conhece a Cristo por meio da sua palavra, então esse poder de Deus, ele vem se manifestando com revelação para nós. Para nós não tem importância, não tem motivo ficar enfatizando Satanás. Porque quando você coloca Satanás como um assunto principal da sua vida, você esquece do outro. Para mim, o mais importante numa batalha espiritual ou numa vida com Deus é conhecer ao Senhor, é conhecer o poder de Deus. Por isso que nós temos que colocar o inferno, temos que colocar Satanás no seu devido lugar. Pastor, você está dizendo que Satanás não é poderoso? Não, não estou dizendo isso. Ele realmente é poderoso, ele é enganador, ele é sagaz, mas eu quero dizer para você que existe alguém muito mais poderoso, mas muito mais poderoso, que veio habitar em você, que mudou de endereço, que saiu da sua glória, se esvaziou de tudo aquilo que tinha, deixou o trono e veio para nos salvar, veio para nos libertar e, acima de tudo, também veio para morar em cada um de nós. Por isso que João diz que maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Glória a Deus. Então, o nosso tema de batalha espiritual é dar ênfase na palavra de Deus. Aqui nós vamos hoje compartilhar ao longo desse tempo, desse período, nesses 40 minutos que restam aí, sobre essa palavra. É por isso que lá em Hebreus capítulo 10, versos 36 a 39, diz o seguinte: porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. Olha, você precisa crer. Crer no poder de Deus. Nós precisamos crer na glória de Deus. Nós precisamos crer que o maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Nós precisamos crer que o sacrifício de Cristo, ou apenas um sacrifício, nos libertou completamente dos poderes das trevas. Nós temos que crer que no dia em que você e eu recebemos Cristo como nosso Salvador, uma viagem espiritual aconteceu. Deus nos transportou do império das trevas, do poder de domínio de Satanás, e nos transportou para o reino maravilhoso do Filho do seu amor. Então, isso tudo tem que ser pela fé, porque o justo viverá pela fé. É isso que o escritor de Hebreus está dizendo. E aqui ele continua: e se ele recuar é na fé, desistir de crer dessa maneira. A minha alma não tem prazer nele. Olha que interessante, porque o que glorifica o Senhor, o que honra o Senhor é crer. É crer que a obra foi consumada. Isso é batalha espiritual. Nós estamos numa batalha da fé. Paulo diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Mas continua no verso 39 o seguinte: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Quando você deixa de crer corretamente, porque o ensino da palavra te mostra o caminho ideal, o caminho da fé, o caminho do coração de Deus, quando você não crê dessa maneira, você está se retirando para a perdição. Perdição porque tudo vai ficar muito conturbado, tudo vai ficar meio estranho, desconectado, sem sentido. Mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Quando você crê certo, então você conserva sua alma em paz,
suas emoções restauradas, os seus sentimentos equilibrados, alinhados com a palavra de Deus, e a sua mente restaurada, porque tudo que nós estamos vivendo é a batalha da mente. Essa é a grande batalha. Essa é a nossa grande guerra espiritual. Ok, queridos? Então eu queria, só para contextualizar com você, se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos pegar aqui uma referência hoje lá em Jó, para nós entendermos aí, colocarmos Satanás no seu devido lugar. Nós temos que colocar o diabo no seu devido lugar e dar glória ao nosso Senhor e Salvador. Olha só o que diz lá em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, se você puder ler, leia comigo. Jó capítulo 1, versos de 6 a 12. Jó 1, versos 6 a 12. Aleluia. Diz assim: vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Olha que interessante. Visto um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu, ó meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura temes a Jó debalde? Porventura temes a Jó em vão? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tens? As obras das suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto está em tuas mãos, eis que tudo quanto está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha que interessante. Aqui nós conseguimos perceber qual é o lugar de Satanás. Satanás também veio no dia em que os filhos da terra vieram se apresentar diante do Senhor. Quem veio junto? Satanás. Satanás também veio apresentar-se diante do Senhor. Por quê? Porque aqui você consegue ver o nível de autoridade. Satanás, ele é inferior, completamente inferior, porque é uma criação de Deus. Ele foi criado por Deus para um propósito. Mas ele se desviou e caiu. E agora, ele vem se apresentar, vem se apresentar diante do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele é o Senhor dos céus e da terra, e tudo que existe, tudo está no controle do Senhor. Tudo pertence ao Criador, porque ele é o Todo-Poderoso. Não existe guerra entre o mal e o bem. Não existe guerra entre Deus e o diabo. Não, o diabo está debaixo dos pés do Senhor. Tanto é que ele também veio se apresentar diante do Senhor e pedir permissão para que ele fizesse qualquer coisa. Ele também tem que pedir permissão ao Senhor, porque o Senhor está acima de qualquer coisa. Não existe ninguém maior do que o nosso Senhor, queridos. Satanás, ele apenas, vou dizer para você uma coisa, não me interprete mal, ele é apenas um instrumento na mão do Senhor. Às vezes nós não entendemos por que estamos passando por tantas lutas. Às vezes nós não entendemos por que passamos por desafios. Mas quando você lê Tiago, capítulo 1, no verso 2, nós entendemos o quê? Olha o que está escrito. Tende por motivo por toda alegria, de toda alegria, o passardes por várias provações. Sabe? Satanás é um personal trainer. Quando nós passamos por provações, quando nós passamos por lutas e desafios, nós temos a tendência de imaginar que Deus se esqueceu de nós. Mas não é verdade isso.
Quando nós passamos por lutas e provações, nós temos que entender o seguinte: o Senhor tem um propósito nessa luta, nesses desafios. Não é que Deus me abandonou, não. Deus também não abandonou aqui Jó. Muito pelo contrário, Deus tinha algo muito maior na vida de Jó. Ele terminou a sua vida, se você ler lá em Jó capítulo 42, ele terminou a sua vida com o dobro daquilo que tinha. E mais, a Bíblia diz que antes eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Já pensou? Quantos de nós, muitas vezes, tivemos uma relação com Deus apenas com os ouvidos, ouvimos que alguém teve uma experiência com Deus, ouvimos um testemunho de alguém que viveu algo maravilhoso com Deus, mas nós ficamos ali sem entender muita coisa, porque antes nossos ouvidos ouviam. Só que agora, Deus não queria que Jó apenas ouvisse. Deus queria que agora Jó tivesse uma experiência muito, mas muito maior. Então, eu não sei se você está passando por lutas e provações. Eu não sei se você está passando por crises, porque isso faz parte da vida. Mas aqui o Senhor está dizendo o seguinte: tende por motivo de toda alegria passares por provações, porque o Senhor tem um propósito nessas provações. Ter intimidade, se relacionar, para que os seus olhos possam se abrir, para que você possa verdadeiramente conhecer a Deus, conhecer o seu Abba, conhecer o seu Pai. Aleluia, querido. O interessante é que nesse texto, que nós vemos que o diabo teve que prestar submissão ao Senhor, ele também se apresenta diante do Senhor, e o Senhor diz o seguinte: se o diabo fosse tão poderoso, o diabo falaria o seguinte: olha, então eu vou tocar nele e pronto. Não. O diabo não foi tocando em Jó. O diabo não foi... Filho, alguém pode. Hoje você está em Cristo. Se você está em Cristo, você está nele. Alguém pode tocar em Cristo? O diabo pode? Jamais. De maneira nenhuma. Mas o Senhor diz: estende, porém, a mão e toca-lhe tudo quanto tem, mas não em Jó. Tudo quanto tem. Por que o diabo não disse assim: eu estenderei a mão? Pelo simples fato de que o diabo não pode fazer nada com um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Você é um amado, nós somos amados. Louvado seja Deus por isso, é muito precioso, irmãos. Deus ama você, Deus nos ama. O interessante é que a Bíblia fala que Deus cercou Jó. Deus cercou, sabe o que é estar cercado? Jó estava cercado, Jó estava abençoado. Você é abençoado, você é filho. E quem te abençoou foi o Senhor, meu querido. Glória a Deus. Deus abençoou as obras das mãos de Jó. Tudo que Jó tocava era bênção. Jó plantava, a terra dava, o gado de Jó se multiplicava. Era algo maravilhoso, porque é Deus quem abençoa. Então eu quero falar para você uma coisa nessa manhã: você é um alvo de Deus, você é um abençoado de Deus. Você é aquele que caiu na mira de Deus. Aleluia. Agora, pastor, por que então que será que Jó, então, Deus permitiu que Jó passasse por essa situação? Por quê? Olha, Deus é um Deus de propósito. Deus conhece o coração do homem. O coração do homem está na mão do rei e o Senhor inclina para onde ele quer, segundo o seu propósito. Eu creio, eu acredito, não está escrito, mas eu acredito que muito provavelmente Jó, por ser tão abençoado, Jó, por ser alguém que era tão íntimo, né? Ele talvez tivesse ali uma eu sou muito bom, eu sou muito bom. Como algumas pessoas que acham que só porque ela tem dinheiro, ela é melhor do que alguém. Ela é mais importante do que o outro. Uma justiça própria. Eu sou crente, eu estou aqui na igreja há 300 anos. Sabe aquelas pessoas que às vezes, porque já tem 70 anos de crente, ela já pega aquilo, ela já
acha que aquilo... Não, filho, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Para o Senhor, todos nós somos igual. O que chegou ontem e o que já está há 300 anos, para o Senhor, todos estão marcados com o mesmo selo e com o mesmo espírito. Então, muito provavelmente Jó era muito cheio de si. E o Senhor queria elevar ainda Jó a mais. Deus queria mais relacionamento. Deus queria que Jó conhecesse a graça, o favor imerecido. Porque agora os ouvidos ouviam, mas os olhos precisavam ver ao Senhor. Isso é maravilhoso. Eu não sei o que você está passando, filho. Olha, se alguma coisa negativa aconteceu. Oh, meu pai, não é Deus não, mas o propósito dessa luta é te conduzir ao centro do coração de Deus, porque Deus quer fazer muito mais. Deus quer completar a obra. Tinha ainda uma obra para ser completada em Jó, e tem muita obra para Deus completar na nossa vida. Mas a grande bênção é, nós estamos sendo formados pelo Espírito Santo. É isso que Paulo diz em Filipenses 1, no verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, ele começou, aleluia, que ele começou, há de completar até o dia de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, isso é maravilhoso, isso é glorioso. Então, querido, mesmo que você esteja passando por lutas, não esqueça, a bênção está a caminho, a bênção está a caminho. O poder de Deus está te cercando. Deus cercou você de bênçãos. As obras das suas mãos é poderosa. Isso é glorioso. Aleluia. Não, às vezes nós ficamos olhando para o lado e a gente imagina, poxa, o meu vizinho está tão bem, eu aqui passando por tanta luta. Não, querido, né? São nesses momentos que nós temos uma percepção errada das coisas, ou falta de entendimento, é que Satanás ganha espaço na nossa mente, e ele ganha brechas, encontra brechas, e aí a palavra de Deus, ela não consegue manifestar o seu poder. Não permita que o diabo coloque argumentos naturais, malignos em sua cabeça, porque o Senhor começou a boa obra e ele vai completar, vai transformar esse mal em bênção, esse momento de escassez e uma abundância poderosa, porque foi isso que aconteceu com Jó. Transformou todo aquele tempo de luta, de escassez, de morte, em algo muito poderoso. Sabe por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre você. O pai da mentira, você sabe quem é, meu amado. O pai da mentira, você sabe quem é, não preciso te contar, você já sabe quem é. O Salmo 101, verso 6 diz que os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, aqueles que creem, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Os olhos do Senhor estão sobre você o tempo todo, o dia todo. Saiba e declare aí, eu estou cercado da glória de Deus. Oh, meu Pai. Sabe, quando você tem esse entendimento, quando nós temos essa verdade espiritual, nós estamos nos fortalecendo, como Paulo diz, nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, nos revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. Por quê? Por que nós temos que nos revestir de tudo isso? Porque o alvo do diabo é destruir a sua confiança no Senhor. O diabo quer destruir a nossa confiança, sua, a minha, de todo cristão. Por isso que nós temos que permanecer firmes, permanecer intacto, crendo da mesma forma, porque ele vai vir, ele está chegando, a bênção está a caminho, o Senhor ama você, você é filho amado, então não caia na armadilha do diabo. Essa é a nossa batalha da mente, querido, é a batalha da fé. Fé, você não está vendo nada, mas você está crendo, você precisa crer. Essa é a grande glória. A nossa ênfase não é discutir nome de demônios, Exu,
capa preta. Não, nosso nome é saber quem é o Senhor. Quando você sabe quem é o Senhor, colocamos Satanás no seu devido lugar e o poder de Deus se manifesta em tudo aquilo que nós fazemos. Glória a Deus, porque nós entendemos o seguinte: os olhos do Senhor estão sobre mim. Ele está sobre mim. Você está no banco, os olhos do Senhor estão sobre você. Você está indo a caminho do seu trabalho, o Senhor não tira os olhos de você. Você está deitado, o Senhor acampou os seus anjos ao teu redor, está lá te guardando, protegendo. Querido, o Senhor não tem jeito, você não tem como mais escapar. E quando você crê nisso, você está confiante. E aí o que acontece automaticamente? Satanás perde a sua força. E você é restaurado na força do Senhor. Glória a Deus. Essa é a grande batalha. Essa é a nossa grande luta. Pastor, qual que é a chave da nossa vitória? É crer. Diga aí para o seu coração, a chave da minha vitória é crer. É como o salmista diz no Salmos 37, no verso 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Aleluia. Amado, veja, qual que é o alvo do diabo? É olhar para o passo do vizinho e achar, pô, ele está bem, eu sou crente, eu sirvo há tantos anos, poxa vida, por que aquele casamento às vezes parece que está melhor que o meu? Por que aquele irmão ou aquela pessoa parece que prospera mais do que a mim? Por quê? Porque a gente fica nos questionando porque tendo como base o outro, mas nós não sabemos nem aquilo que está acontecendo. Por quê? Você sabe que o motivo de muitas pessoas cair é a inveja. E aquilo vai despertando uma certa inveja, uma coisa que está ali incubada, pequenininha, e aí desperta essa certa inveja. Querido, você está numa batalha, não permita que esse tipo de sentimento brote no seu coração. Você tem que declarar que você está cercado da glória, que a bênção já está chegando até você. Aleluia. Oh, meu Pai, e o melhor para você, sabe qual é? Lançar fora essa dúvida, lança fora a dúvida, rejeita as mentiras do diabo, porque quando você faz isso, você está se fortalecendo em Deus e na sua palavra, e aí você está procedendo dignamente, porque a palavra no original, fazer o bem significa proceder dignamente, benignamente. É crer certo, é se desfazer das mentiras. Os Salmos, a chave da sua vitória, do seu milagre, da sua bênção, é crer certo, é conservar o seu coração, é se alimentar da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí eu não vou olhar para lá, mas eu vou olhar para aqui, para a palavra, para o Senhor, vou orar para a sua palavra, porque foi dessa maneira que Jesus venceu o diabo, declarando a palavra, falando a palavra, crendo na palavra. E aí os anjos do Senhor vieram e o serviram ao próprio Senhor, porque a palavra do Senhor é verdade, pronto. Aquilo que às vezes os teus olhos estão vendo nem sempre é verdade, é apenas uma aparência, mas a palavra de Deus é verdade. Vai passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não deixará de se cumprir, ela vai se cumprir. Deus enviou a sua palavra e os sarou. Aleluia! Sabe por quê? Porque a palavra de Jesus é uma pessoa só. No verso 4 do Salmos 37, querido, olha o que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Meu Pai de amor. O que significa isso, pastor? Sabe o que significa? Que no tempo da sua tribulação, no tempo da sua luta, no dia da sua batalha, continue adorando. No dia dos problemas que você não tem, que estão consumindo você, no dia em que você não tem motivo nenhum para cantar, para celebrar, no dia que você não tem motivo, que você não quer nem levantar da cama de tanto problema que você encontrou, continue celebrando. Isso é agradar o Senhor, é entregar ao Senhor
culto. Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te louvo, porque eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Não vai me faltar livramento, não vai me faltar suprimento, não vai me faltar porta de escape, não vai me faltar sabedoria, não vai me faltar, porque o Senhor é que me alimenta, o Senhor é aquele que me sustenta, o Senhor é aquele que conhece o caminho, que abre caminho onde não há caminho. Se o mar vermelho está aí, o Senhor vai abrir esse mar, eu vou passar, não sei como, eu só estou te adorando. Isso é agradar ao Senhor. O exemplo, Paulo e Silas, que estavam acorrentados em Atos 16, apanharam porque adoraram o Senhor, e ali, meia-noite, perdão, Paulo e Silas amarrados, ensanguentados, chicotados, estão adorando e celebrando ao Senhor. E sabe o que acontece? O sobrenatural. Um terremoto aconteceu, as grades, as cadeias caíram e o Senhor satisfez o desejo do coração dele. Porque quando você faz isso, em tempo que não é tempo de adorar, mas continua adorando, se isso você conseguir fazer em nome de Jesus, quanto tempo eu não tinha motivo, quantas vezes eu não tinha motivo para cantar e adorar. Eu estava no Farol vendendo adesivos com a minha esposa, vendemos adesivos para poder comprar arroz e feijão, há muitos anos atrás que nós não tínhamos, mas estávamos com alegria, celebrando ao Senhor. E sabe o que acontecia? Deus sempre satisfez o desejo do meu coração, que era suprir minha casa, abençoar meus filhos, e nunca faltou nada. Quando você faz isso em tempos que não há motivo para celebrar, e você celebra, então Ele satisfará os desejos do seu coração. Glória a Deus, querido. Estou acabando. Em nome de Jesus. No verso 5 do Salmo 37, entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Hoje é dia de você entregar. Isso é batalha. Imagine para Abraão entregar o único filho, Isaque, o filho da promessa. Você acha que foi fácil? Chegar até o Monte Moriá, caminhar 3 dias, entregar o seu filho, entregar o filho ao Senhor. Você acha que é fácil? É uma luta, mas ele fez isso, filho. Eu estou te contando o que é batalha espiritual. Quantos tempos, quantas coisas não passaram na mente de Abraão indo até o Monte Moriá para entregar o seu filho ao Senhor, para sacrificar. Deus pediu: Simeão, me dá teu filho aí, teu único filho. E Abraão foi entregar Isaque. Você acha que Abraão não passou por uma batalha terrível? Sim, imagina. Mas ele creu. Sabe o que ele falou para ele mesmo? Se eu matar, ele é poderoso para ressuscitar meu filho. Se eu cravar aqui esse cutelo no coração do meu filho, Deus vai ressuscitar. Quem tem coragem de fazer isso, pelo amor de Deus? Deus não está pedindo para ninguém fazer isso aqui, viu, amados? Eu estou dizendo para você o nível de relacionamento, de intimidade que Abraão tinha no dia que ele saiu em caminho ao Monte Moriá para entregar Isaac. Queridos. Mas ele saiu crendo. Então, quando que vai vir o descanso na minha vida? Sabe, Deus, ele quer levar você ao descanso. Deus quer que você descanse no Senhor, que você creia nele e descanse. E quando você crê certo, você descansa. Então, querido, o que é descansar? É se entregar completamente, é se render ao Senhor. Renda-se hoje, filho. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não sei. Me ajude. Eu sei que tudo podes. O Senhor pode todas as coisas. Se renda hoje ao Senhor. Isso é entregar. Vamos aqui imaginar um carteiro levando um pacote, uma encomenda pesada. Ele vai numa casa, ele descobre que o número daquela casa está errado, tem que andar mais de 500 metros, que está muito pesado. Ele chega naquela casa, toca, não era aqui, é ali. Ele caminha, ele está caminhando com aquele peso daquela encomenda e ele não vê a hora de chegar e entregar essa encomenda para o dono daquela encomenda. O carteiro não vê a hora de entregar. E quando aquele carteiro chega naquela casa onde esse certo entrega, o que acontece com o carteiro? Ele tem alívio,
Ai, graças a Deus, toma aqui. Ele se aliviou, isso é entregar. Entregue-se. Entregue-se e sinta o alívio. Foi isso que o Senhor Jesus disse em Mateus 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você entrega de fato o seu caminho ao Senhor, você tem um lugar de descanso. Ele vai te guiar mansamente às águas tranquilas. Sua alma vai respirar, seus sentimentos, suas emoções, sua mente vai estar em estado de satisfação, de refrigério. Essa é a vontade do Senhor. Descansar em Cristo é sinal de guerra espiritual, que é quando você consegue descansar, você está vencendo a batalha, porque os seus olhos não está na batalha, mas está no Senhor. Os seus olhos não está no poder do inferno, mas está no poder de Deus. E aí você descobre que Satanás está no seu devido lugar e que maior é aquele que habita em você do que aquele que está no mundo. Fala a verdade, não é bom ter paz? Você só vai ter paz no dia em que você colocar Satanás no seu devido lugar e crer completamente na obra do Calvário. Porque quando você entrega o seu caminho ao Senhor, sabe o que vai acontecer? Você vai ver o sol da justiça de Deus brilhar sobre a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Isso é maravilhoso. Quando você consegue fazer isso no tempo em que não há motivo para fazer, quando você consegue enxergar o amor de Deus, ver a glória de Deus, você está subindo níveis espirituais, sabe aquela luz no final do túnel que você não conseguia ver? Fala a verdade, quando nós passamos por lutas, nós não vemos luz nenhuma. Nós não enxergamos nada, só morte, só tristeza, só angústia. Aí só de novo por isso, de novo por aquilo, você está completamente cego, porque é isso que o diabo faz, rouba a sua confiança, cega você, mas quando você começa a adorar como Paulo e Silas, você adora, não há motivo, o que acontece? Uma luz, a luz de Deus começa a brilhar e você começa a ver uma luz lá no final do túnel e a esperança começa a brotar, você está vencendo a guerra, a batalha espiritual da fé, de crer, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E quando você começa a viver isso e adorar ao Senhor, então aquela doença que estava te incomodando começa a desaparecer. Aquela enfermidade que durante anos estava sobre você começa a cair por terra. O desemprego, então, o seu emprego começa a vir, o telefone toca, coisas poderosas começam a acontecer. Ah, mas o casamento está assim. O casamento vai começar a ser restaurado a partir do momento em que você entrar nesse descanso e confiar. Isso é batalha espiritual. E sabe de uma coisa? Todos verão o brilho da glória de Deus fluindo sobre você. Ninguém consegue esconder luz. Ninguém consegue esconder luz, não tem jeito nas trevas, quando a luz acende, acabou as trevas. Por isso que o Senhor disse, as primeiras palavras de Deus na Bíblia foram, e haja luz. E a luz engoliu as trevas. Quando você crê, filho, essa luzinha que começa a você ver lá no final do túnel vai aumentando, aumentando, até se tornar dia. Querido, quando você entrega o teu caminho ao Senhor, veja o que vai acontecer. Sabe, a Bíblia diz aqui no verso de número 10, que o diabo mesmo disse, o diabo declarou com a sua boca, Deus, a obra da mão de Jó, o Senhor abençoou. Eu quero dizer a você que as obras das suas mãos, Deus já abençoou. Você é abençoado, as obras da sua mão já é abençoada. Nunca se esqueça disso, querido. Nunca se esqueça disso.
Se encha desse Espírito, se encha do Espírito Santo e comece a experimentar vitórias sobrenaturais nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, sua vida conjugal. Isso vai se esparramar em todas as áreas da sua vida. Glória a Deus! Então hoje eu queria só apenas compartilhar com você essa verdade espiritual. Eu quero terminar com Salmos 91, verso 9 e 10. 7, 9 e 10 diz o seguinte: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Aonde você mora? Aonde Cristo mora? Mora na habitação do Altíssimo. Aonde Cristo está sentado? À destra de Deus, no lugar santíssimo. Nesse lugar, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Glória a Deus. Quem que é o mais importante? Satanás ou o Senhor? Os nomes dos demônios ou a glória de Deus? Eu quero falar para você nessa manhã que Deus abençoa as obras das suas mãos. Não é que você merece não, tá bom? Nem eu mereço. É que isso é graça de Deus mesmo, é favor de Deus. E quando você crê dessa maneira, o poder das trevas perdem a sua força e o poder de Deus se manifesta sobre a sua vida. Por isso que Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, Jó terminou sua vida com o dobro daquilo que ele tinha. E qual que era o propósito de Deus? Destruir Jó? Acabar com Jó? Não. Elevar ainda mais a Jó. Antes os ouvidos ouviam, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu quero orar com você nessa manhã para que o Espírito Santo possa trazer clareza, para que o Espírito Santo possa operar de maneira gloriosa. Eu já estou vendo cadeias de mentiras, de sentimentos, de pensamentos, de enfermidades, de dúvidas caindo por terra, porque maior é aquele que habita em você e você é amado de Deus. E ponto final. Ah, não tenho mais, não tenho mais, não tenho mais. O diabo teve que chegar e se apresentar e prestar culto ao Senhor. Ele é o Senhor da sua vida, é o seu pastor e não vai faltar livramento para você, nem suprimento. Deus já preparou banquetes diários e poderosos para os seus filhos. A geladeira está aberta. Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar por essa manhã tão poderosa, por esse dia tão poderoso. Quero te agradecer, ó Deus, por esse momento bendito onde a sua palavra ela penetra os corações e produz aquilo que ela veio produzir. Ela foi enviada para curar, libertar, restaurar, transformar, edificar. Portanto, meu Pai, eu quero declarar que toda obra do inimigo, todo o poder das trevas, todo espírito de engano, toda obra do maligno, todo espírito maldito e de enfermidades, de confusão, de contendas, espírito de medo, ansiedade, caia por terra, todo o peso, toda a fadiga, todo espírito de depressão, tristeza continuada, começa a cair por terra, Senhor, e que a tua glória, a tua alegria e o teu poder seja derramado sobre cada filho teu, pois o Senhor nos ungiu para desfazer as obras do diabo. Oh, Pai de amor, e que a tua palavra hoje esteja abrindo as algemas, destruindo sofismas, fortalezas e libertando, Senhor Deus, em nome de Jesus, cada filho teu e nos conduzindo a um lugar de intimidade, de relacionamento, um lugar de paz. Nessa manhã entregamos, Senhor, o nosso caminho a Ti, confiamos no Senhor e sabemos que todo mais o Senhor
fará. Obrigado, Pai, porque aquele que é o maior, aquele que é o Senhor, maior do que tudo que é no mundo, habita em cada um de nós. Prestamos culto ao Senhor, te adoramos, te agradecemos pela sua presença e pela sua palavra. Oramos pelo nosso país, pelos nossos governantes. Oramos para que o Senhor continue com as mãos estendidas, Senhor, pois 1000 vai cair de um lado e 10.000 à direita, mas o teu povo, a nossa nação, não será atingida pelo poder do teu nome, do teu sangue. Nós oramos, te louvamos e te agradecemos, e que a paz que excede todo entendimento humano possa guardar os nossos corações em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Amém, que maravilhoso, amém.